Ela perdeu o filho de forma trágica. E quando todo mundo dizia que era hora de seguir em frente, ela fez o contrário. Comprou uma boneca. Sim, uma boneca. Mas não qualquer boneca. Um bebê reborn, idêntico ao filho que ela perdeu. E aí vem o mais impressionante. O que parecia loucura. Salvou a vida dela, ou quase isso. O que ninguém imaginava é que esse ato, considerado absurdo por uns, emocionante por outros, se transformaria numa história real, com drama, reviravoltas e um final que ninguém conseguiu prever. Você acredita que amor de mãe pode ultrapassar qualquer limite? Então se prepare, porque essa história vai mexer com o que você pensa sobre luto, sanidade e recomeços. Ela viralizou, foi julgada por milhares de pessoas, enfrentou um processo judicial e, quando parecia que tudo tinha acabado, algo completamente inesperado aconteceu. E o mais chocante, tudo isso começou com um clique. Um simples clique. Mas, antes de tirar conclusões, fica comigo até o fim. Porque o que essa mulher viveu é mais do que uma história de superação. É uma história cativante, intensa, cheia de emoção e momentos de arrepiar. E no final, você vai entender, porque nem sempre perder é o fim. Às vezes é só o começo de algo inacreditável. Ninguém jamais saberá o som exato que fez o coração de Helena ao quebrar. Mas naquele domingo, ele não apenas quebrou, ele se despedaçou em silêncio. Tudo aconteceu tão rápido e, ao mesmo tempo, devagar demais. Um final de semana como outro qualquer. Desenhos na TV, panquecas no café e o sorriso sapeca de Gabriel dizendo: "Mamãe, hoje é dia de parquinho." Mas naquele fim de tarde, o que se ouviu foi o barulho seco do inalador caindo no chão. E depois nada mais. Helena correu, tremeu, gritou, tentou acordá-lo. Tentou trazer de volta o menino que ela embalava nos braços todas as noites com aquela mesma canção repetida. Brilha, brilha, estrelinha. Mas nem o brilho da fé, nem o grito desesperado de mãe foram suficientes. Gabriel morreu antes da ambulância chegar. A causa? Uma crise de asma severa. E o detalhe mais cruel de todos: ela havia adormecido no sofá. Bastaram 15 minutos para o mundo dela acabar. A dor que veio depois não tinha nome. Tinha cheiro. O do shampoo infantil que ainda estava no travesseiro dele. Tinha som. O silêncio ensurdecedor vindo do quarto vazio. E tinha forma. A de uma mulher sentada no chão da sala, com os braços estendidos como se ainda esperasse o filho correr até ela. Foi assim que a encontraram dias depois, com os olhos fixos na porta, esperando. O hospital, em comum acordo com a chefia, afastou Helena do plantão. Ela não conseguia mais cuidar de ninguém. Mal conseguia cuidar de si. É fácil dizer que o tempo cura, mas ninguém menciona o que acontece no intervalo entre a dor e a suposta cura. Helena entrou nesse limbo. Os dias passavam como vultos. O pijama dela virou uniforme. As redes sociais, um retrato congelado de um passado que não voltaria. Amigos começaram a se afastar. Parentes tentavam, mas não sabiam o que dizer. E ela? Ela apenas repetia em voz baixa: "Se eu não tivesse dormido." A culpa não deixava espaço para mais nada. Ela revivia aquele momento em looping. Tantas mães já passaram por isso, né? Um vacilo, uma distração e pronto. O mundo desaba. Como quando a criança escapa da mão e atravessa a rua. Ou quando engasga com um pedacinho de uva. São histórias trágicas, mas possíveis. Histórias reais. E essa era a dela. Uma história emocionante, triste, quase inacreditável. E por mais que tentasse, ela não conseguia aceitar. Gabriel não podia simplesmente ter ido. E enquanto os dias escorriam por entre os dedos, como areia fina de uma ampulheta virada de cabeça para baixo, algo estranho começou a crescer dentro dela. Um tipo de vazio que não se preenche com remédio nem com conselhos. Era mais do que saudade.
Era como se Gabriel ainda estivesse ali, à espera. E talvez fosse por isso que ela ainda mantinha tudo dele no lugar. Porque, no fundo, algo dizia que o silêncio do quarto não seria eterno. O apartamento onde antes se ouvia risadas, agora era tomado por um silêncio que doía nos ouvidos. Brinquedos ainda estavam espalhados no canto da sala, como se o tempo tivesse congelado exatamente ali, no último dia de Gabriel. A geladeira ainda guardava o iogurte favorito dele, e as roupinhas. As roupinhas continuavam dobradas, limpas, perfumadas, esperando um corpo que não voltaria. Era como entrar num museu de lembranças, só que sem placas explicativas. Apenas dor. A vizinhança, antes calorosa, agora evitava contato. Uns por pena, outros por medo de tocar na ferida. Helena passava despercebida nos corredores, quase como um fantasma de si mesma. Era comum vê-la parada na janela do segundo andar, com um olhar perdido e a bonequinha de pano de Gabriel no colo. Teve quem dissesse que ela havia enlouquecido. Mas como medir a loucura de uma mãe que só queria o filho de volta? Quem de nós agiria diferente? Ela começou a falar sozinha. Sussurrava coisas baixinho, conversando com o travesseiro de Gabriel como se ele ainda estivesse deitado ali. Você quer leite ou suquinho hoje? Perguntava com a voz rouca, mas delicada. Às vezes respondia sozinha. Esse tipo de luto não tem roteiro. Cada um sobrevive como pode. E Helena havia encontrado nesse ritual solitário uma forma de continuar existindo, mesmo que apenas mecanicamente. Só quem já perdeu algo assim sabe. Foi então que Lúcia, sua irmã mais velha, apareceu com boas intenções, mas com as palavras erradas. Você precisa desapegar, Elô. Vamos doar os brinquedos. Isso vai te fazer bem. Helena congelou. Os olhos marejaram em segundos. Ela se levantou devagar, como se o sangue tivesse fervido. Você quer que eu jogue fora meu filho? Gritou. A crise veio como uma avalanche, lágrimas, gritos, tremores. Lúcia saiu assustada, jurando que nunca mais tocaria no assunto. Esse surto foi só mais um sinal de alerta. Amigos se calaram de vez. O telefone parou de tocar. O que antes era uma rede de apoio virou um muro de silêncio. E Helena se afundava nesse silêncio todos os dias. Mas ainda havia algo prestes a acontecer. Algo que, à primeira vista, parecia apenas uma sugestão boba, mas que mudaria tudo. Porque, às vezes, uma ideia estranha pode ser justamente o que empurra alguém de volta à superfície. Foi num café despretensioso que Helena ouviu, pela primeira vez, falar dos bebês reborn. Uma amiga da infância, Renata, que havia perdido uma sobrinha, mencionou como essas bonecas realistas ajudavam mães em luto a atravessar os dias mais pesados. Tem mãe que até sente que o bebê voltou, de tão perfeito que é, disse, mexendo o açúcar no cappuccino. Helena riu com desdém. É só uma boneca, respondeu. Mas por dentro, aquela ideia começou a cutucar. Nos dias seguintes, a curiosidade virou obsessão. Ela pesquisava sites, lia fóruns, assistia vídeos no YouTube. Feito à mão, com feições personalizadas, dizia uma das descrições. E então ela viu. Um bebê com os olhos puxadinhos, o mesmo bico na boca e a pele cor de leite que lembrava Gabriel recém-nascido. Foi como um soco no estômago. Sem pensar duas vezes, clicou em comprar. E pela primeira vez desde o velório, ela sentiu o coração acelerar. Quando a caixa chegou, Helena tremia. Desamarrou o laço com delicadeza, como se abrisse o berço de um recém-chegado. E quando puxou o cobertor que cobria o bebê reborn, desabou. Chorou como uma mãe que reencontra o filho sequestrado. Os cabelos fininhos, o peso no colo, o cheiro adocicado do vinil recém-produzido, era como segurar Gabriel de novo. Meu bebê, você voltou para a mamãe. Sussurrou, com os olhos marejados, abraçando aquilo que não era um filho. Mas parecia demais. Ela passou a noite inteira com o bebê nos braços. Repetia os mesmos gestos de antes. Dava banho,
trocava a fralda de mentira e até cantava a canção de ninar. A sensação era estranha, mas reconfortante. Não era uma história feliz. Era uma história emocionante, carregada de dor, mas também de alívio. Por mais que fosse ilusão, ela finalmente conseguia respirar sem sentir que estava traindo o luto. E isso, para quem estava no fundo do poço, já era um começo. O mais impressionante foi como aquele boneco, que muitos julgariam inútil, trouxe um tipo de ordem para o caos dela. Helena voltou a acordar cedo, a fazer o café, a pentear os cabelos. Pequenas vitórias diárias que só quem enfrentou uma perda tão profunda consegue entender. Mas junto com essa nova rotina, surgiram olhares estranhos, sussurros na vizinhança, julgamentos. Porque na cabeça de muita gente, mãe que ama uma boneca não pode estar bem. E foi exatamente nesse ponto que a história incrível de Helena deixou de ser apenas triste e começou a virar polêmica. Alguém a viu passeando com o reborn no colo, tirou uma foto, postou com uma legenda maldosa. Em poucas horas ela virou meme. A mulher que trata a boneca como bebê, diziam. Mas o que ninguém imaginava é o que isso ia desencadear. Com o reborn nos braços, Helena passou a viver uma nova rotina. Levava Gabriel no carrinho pela praça, colocava ele para dormir ao som de músicas infantis e até inventava historinhas na hora de dar o papá. Era como se a maternidade tivesse voltado. Não pela razão, mas pelo afeto. O mais surpreendente, ela parecia mais viva. E de algum modo, aquela história emocionante que ela vivia sozinha, naquele pequeno apartamento, começava a dar sinais de que ainda tinha capítulos por vir. Mas o mundo fora do apartamento não. Era tão acolhedor quanto seu universo paralelo. Na primeira vez que levou o bebê à farmácia, a atendente sorriu, até perceber que o bebê não se mexia. Isso é de verdade? Perguntou com uma expressão desconcertada. E assim começou o festival de cochichos, olhares e julgamentos. Helena ouvia, sim, mas fingia não notar. O que ninguém via era o que aquela boneca representava. Para ela, não era plástico, era presença. Até que um dia, durante um passeio no parque, um grupo de adolescentes gravou um vídeo escondido. Riam, faziam piadas cruéis e postaram nas redes sociais com a legenda: "Ela perdeu o filho e agora cuida de uma boneca como se fosse real." O vídeo explodiu. Comentários cruéis se espalharam como pólvora. Alguns chamavam de loucura, outros de comédia. Mas ali, ninguém via a mulher. Só o estigma. Só a mãe da boneca. Dias depois, a campainha tocou. Era uma assistente social. Recebera uma denúncia anônima de que Helena vivia em condições insalubres e em estado de confusão mental. O coração dela gelou. A moça era educada, mas direta. "Estamos aqui para avaliar sua saúde mental e seu ambiente doméstico." Helena não sabia se chorava, gritava ou simplesmente desabava. Mas uma coisa era certa. Estavam tentando tirar dela a única coisa que ainda a fazia levantar da cama. Foi a primeira vez em meses que Helena sentiu medo de verdade. Um medo diferente do que sentiu ao perder Gabriel. Um medo de perder, mais uma vez, o direito de amar. Mesmo que esse amor tivesse um rosto de vinil. "Eles acham que podem me arrancar isso também?" murmurava, enquanto embalava o reborn, como se fosse escudo, não brinquedo. E ali nascia uma nova batalha. Porque quando o mundo começa a questionar o seu luto, você precisa lutar até pelo direito de sofrer. E o que viria em seguida, ela jamais imaginaria. Porque quando o Estado entra na sua casa, ele não sai de mansinho. E essa história incrível, carregada de emoção, cativante, triste e controversa, estava prestes a explodir ainda mais, de maneira pública, dolorosa e irreversível. O envelope pardo chegou com um estalo seco na caixa de correio. Dentro, uma convocação oficial. Helena estava sendo processada. O hospital, onde havia trabalhado por quase 12 anos com dedicação exemplar,
Alegava que ela não tinha mais condições emocionais para exercer a profissão. E mais do que isso, sua irmã Lúcia, sim, a mesma, havia dado entrada em um pedido de interdição para assumir o controle dos bens e da guarda legal de Helena. É para o seu bem, justificava. Mas o gosto era de traição. A audiência foi marcada. Helena chegou vestindo a blusa preferida de Gabriel e carregando o reborn nos braços, com o cuidado de uma mãe de primeira viagem. O juiz a olhou com a frieza de quem não enxerga dor, apenas protocolo. Os advogados falavam em tom técnico, clínico, distante. Transtorno de luto prolongado, diziam. Dissociação da realidade. Helena ouvia, calada, apertando a boneca contra o peito. Até que chegou a sua vez de falar, e ela falou. Se cuidar de um bebê de plástico me impede de surtar, então me deixem ser mãe dele, gritou com a voz embargada. A sala congelou. Os olhos dos presentes se dividiram entre piedade e incômodo. Mas havia verdade ali. Uma verdade crua, emocional, cativante. E por mais que tentassem enquadrá-la nos códigos, nos laudos e nos pareceres técnicos, Helena não cabia ali. Ela era uma história viva de dor, de perda e de resistência. Uma história emocionante, feita de retalhos de afeto e desespero. Nos dias que seguiram a audiência, a repercussão foi inevitável. A imprensa descobriu o caso e estampou manchetes sensacionalistas. Mulher luta na justiça para manter a guarda de bebê, que é uma boneca. Programas matinais exploraram o caso como se fosse curiosidade mórbida. Helena virou pauta, meme, motivo de debate. Mas ninguém parava para ouvir seu coração. Ninguém se perguntava o que havia por trás daquele apego, porque isso, afinal, não dava audiência. Ainda assim, Helena se recusava a ceder. Se o mundo não entendia, problema do mundo. Ela conhecia a verdade por trás de cada detalhe daquele reborn. Era mais do que plástico. Era memória. Era amor, que transbordava sem ter para onde ir. E por mais controverso que parecesse, aquela boneca representava o elo mais próximo que ainda restava entre ela e Gabriel. Eles querem me curar arrancando o que me mantém viva, pensava, deitada no chão da sala com o boneco no peito. Mas, num desses dias silenciosos e cheios de angústia, ela decidiu abrir uma das caixas que ainda guardava no armário de Gabriel. Talvez por impulso, talvez por cansaço, mas o que ela encontrou lá dentro mudaria tudo. Porque existem palavras que sobrevivem ao tempo, ao luto e até à morte. A caixa estava coberta por um cobertor azul claro, bordado com o nome Gabriel em letras cursivas. Helena hesitou. Já tinha aberto aquela caixa tantas vezes, mas algo naquela manhã parecia diferente. Lá dentro, entre um par de meias pequenas e um desenho mal rabiscado com giz de cera, havia um envelope amassado com a letra trêmula de uma criança. Ao abri-lo, a respiração dela falhou. Era uma carta. E era do Gabriel. Escrevendo com a pureza de quem ainda aprende a juntar sílabas, ele dizia: Mamãe, se eu for pro céu, eu quero que você continue cuidando de mim, mesmo se eu não estiver mais aqui. Helena caiu de joelhos no chão. Chorava como se a carta fosse uma conversa viva, como se o filho falasse com ela ali pela última vez. Não era uma despedida, era um pedido. E naquela folha amarelada estava escrita a única coisa que ela precisava ouvir: permissão. A permissão de seguir. Aquilo não apagava a dor, mas iluminava um canto dela que havia escurecido. Era como se, pela primeira vez, ela conseguisse respirar fundo, sem culpa. Sem aquela sensação de que seguir em frente seria uma traição. Nos dias seguintes, a carta virou um amuleto. Helena a carregava dobrada no bolso do casaco, lia e relia antes de dormir. Não havia mais Gabriel em carne e osso, mas havia uma missão: continuar sendo mãe de alguma forma. Começou a visitar fóruns de adoção, leu sobre mães que encontraram novos começos em histórias diferentes.
Pensou se esse seria o caminho dela também. Mas havia medo, muito medo. E uma pergunta que martelava: seria ela capaz de amar outro filho, sem tentar transformá-lo em Gabriel? Era como reconstruir um castelo com as mãos nuas, sabendo que a areia ainda estava molhada de lágrimas. Mas pela primeira vez, Helena sentiu que talvez o caminho não fosse apagar o passado, e sim construir algo novo ao lado dele. Afinal, a carta de Gabriel era clara: continue cuidando de mim. E cuidar, ela sabia fazer. Cuidar era sua essência. Desde os plantões no Mirus, hospital até as noites em claro, cantarolando para um reborn, cuidar era o que mantinha o coração dela batendo, mesmo aos trancos. O que ela não esperava era que, ao olhar para fora da janela numa manhã qualquer, ela veria um rostinho novo no prédio da frente. Um menino pequeno que arrastava a mochila nas costas e se coçava no canto do olho ao bocejar, do mesmo jeitinho que Gabriel. Foi um susto. Uma coincidência? Um sinal? O fato é que aquele menino acendeu algo em Helena. Curiosidade, saudade, esperança. Algo estava prestes a mudar. E mais uma vez, sua história emocionante ganharia um novo capítulo. O nome dele era Miguel. 4 anos, olhos castanhos vivos e um sorriso tímido que lembrava o de Gabriel no Minsanduzi, primeiro dia de creche. Helena o viu pela primeira vez no corredor, chutando uma tampinha de garrafa como se fosse uma bola de futebol. Boa jogada, campeão, disse sem pensar. Ele olhou para ela e sorriu. E naquele instante, o coração de Helena se descompassou. Não era só o sorriso. Era o jeito de andar, a voz fina, até a mania de coçar o olho com as costas da mão. Aquilo não podia ser normal. Parecia demais. Nos dias seguintes, ela começou a notar tudo. A mochila de dinossauro, o jeitinho de falar obrigado com um brigado arrastado. Era como ver Gabriel andando de novo pelos corredores do prédio. Miguel morava com a mãe, Carolina, recém-divorciada, e sempre na correria com o trabalho, remoto e filho pequeno. Helena, tentando ser gentil e talvez um pouco carente, começou a oferecer ajuda. Se quiser, posso ficar um pouco com ele para você descansar, sugeria com um sorriso contido, tentando não parecer invasiva. Mas a verdade é que aquele convívio, mesmo que breve, alimentava algo dentro dela. Ver Miguel correr pelo parquinho, contar as cores dos carros ou gargalhar vendo desenho animado, era como revisitar um tempo que ela julgava enterrado. Aos poucos começou a comprar biscoitos que ele gostava, brinquedos sem querer, e até guardava desenhos dele na porta da geladeira. Ele é tão parecido com o meu filho, disse um dia em voz alta, sem perceber que Carolina estava ouvindo. A conversa que se seguiu foi desconfortável. Carolina, educada, mas firme, disse: Helena, eu entendo que você passou por uma dor imensa, mas o Miguel é meu filho, e ele sente quando alguém tenta tratá-lo como outra pessoa. Helena tentou se justificar, dizendo que só queria ajudar, que não havia maldade. Mas por dentro, ela sabia. Tinha ultrapassado uma linha invisível. Uma linha que só mães em luto sabem onde começa e onde deveria terminar. Naquela noite, sozinha no sofá, Helena chorou de novo. Não por Gabriel dessa vez, mas por Miguel. Por ter confundido, por ter projetado, e principalmente por perceber que o mundo não lhe permitiria ser mãe de novo. Daquele jeito. Era uma história incrível, sim, mas marcada por tentativas frustradas de preencher um vazio que parecia não ter fundo. Talvez eu não esteja pronta para ser mãe de ninguém, murmurou, acariciando a cabeça do Reborn. Mas antes de dormir, pegou a carta de Gabriel mais uma vez. Leu com os olhos molhados, o coração apertado e um novo pensamento surgindo. E se cuidar significar deixar ir? E se deixar ir significar começar de novo, do zero? A resposta não viria naquela noite. Mas no dia seguinte, sua família bateu a porta com uma decisão que ela não poderia ignorar. Quando Lúcia apareceu, não veio sozinha.
Estavam com ela 2 primos e a psicóloga da família, doutora Nádia. O tom era sério. Nada de rodeios. Helena os recebeu com a boneca no colo, tentando esconder o nervosismo. Isso é uma visita ou um julgamento? Soltou já com os olhos marejados. Mas ninguém estava ali para discutir. Estavam ali para implorar. Helena, a gente te ama, mas desse jeito você vai acabar sozinha. Ou pior, vai perder tudo. Helena respirou fundo. A cabeça latejava. O orgulho tentava gritar mais alto, mas algo nela sabia que aquela era uma chance. Não um ataque, não uma ofensa. Uma mão estendida. E foi doutora Nádia quem deu o empurrão final. Você tem todo o direito de sentir, mas o luto virou lar. E luto não é casa, é passagem. A frase bateu como um soco. Dura, direta, mas verdadeira. Helena não respondeu. Apenas abaixou os olhos e apertou a boneca contra o peito. Pela primeira vez, ela não resistiu. Topou iniciar uma terapia intensiva. Foram semanas difíceis. Encarar a dor de frente, reviver o dia da morte, falar do arrependimento, da culpa, dos sonhos não realizados. A terapeuta dizia: Helena, você não precisa apagar Gabriel. Você precisa aprender a viver com ele dentro, não fora. E assim, pouco a pouco, ela começou a construir essa nova forma de maternidade. Silenciosa, interna, cheia de saudade, mas sem negar a realidade. Uma história emocionante dessa vez de reconstrução. Num dos encontros mais marcantes, a terapeuta perguntou: e se a gente fizesse um ritual de despedida? Helena hesitou, mas topou. Trouxe o Reborn para a última sessão, enrolado na planta que Gabriel usava. Chorou enquanto contava como ele a ajudou a sobreviver. Ele me salvou, mas agora eu deixo ele ir. E com um beijo na testa da boneca, ela colocou o Reborn sobre a cadeira vazia. Era o fim de um ciclo. Doído, sim, mas necessário. Na volta para casa, a sensação era estranha, como um quarto vazio depois da mudança. Um silêncio que não machucava mais, mas que ainda não sabia como preencher. Ela se olhou no espelho e pela primeira vez em muito tempo se viu com olhos limpos. Ainda havia dor, mas havia espaço também, e naquele espaço, talvez algo novo pudesse crescer. Um novo papel, uma nova história, talvez uma nova chance de ser mãe. E é quando você aceita soltar o passado que a vida se sente à vontade para bater a porta. Helena ainda não sabia, mas a campainha que tocaria em breve traria mais do que um convite. Traria uma escolha. E com ela, um novo capítulo. Dessa história cativante, surpreendente, e sim, mais real do que nunca. Helena nunca havia pisado num centro de adoção antes. O ambiente era limpo, mas carregado de histórias não contadas. O som era baixo, o ar-condicionado gelado, e o silêncio pesava diferente ali. Quando sentou-se à frente da assistente social, com as mãos suadas e o coração batendo como tambor, ouviu a pergunta que mais temia. Por que você quer adotar? Ela engoliu seco. Porque ser mãe não terminou quando meu filho morreu. Só mudou de forma. A resposta era simples, mas carregada de emoção. E assim, começou o processo. Nos meses seguintes, Helena foi analisada, entrevistada, testada. Tiveram conversas duras. Você não está tentando substituir ninguém, certo? Perguntavam. E ela repetia: não, eu estou tentando amar de novo. Era um caminho cheio de obstáculos, como a vida de toda mãe que tenta recomeçar, com o peito ainda aberto de saudade. Em uma das visitas, o psicólogo lhe disse: é possível amar o novo sem esquecer o antigo. Ela sorriu pela primeira vez naquele dia. Era possível, sim. Enquanto aguardava, voltou a viver. Começou a trabalhar meio período como voluntária numa casa de apoio para crianças em transição de adoção. A cada historinha contada antes de dormir, a cada suco servido, a cada brinquedo recolhido, ela sentia um pedaço de si voltando. As outras voluntárias diziam: você leva jeito.
Mas Helena não fazia por vocação, fazia por sobrevivência. Era uma história emocionante em construção, um passo de cada vez, uma página por dia. O telefone tocou numa quinta-feira, cinza. Temos uma criança de 6 anos que precisa de acolhimento temporário. Ele não tem ninguém. Aceita conhecê-lo? A voz da assistente social era firme, mas gentil. Helena congelou. 6 anos. A mesma idade que Gabriel teria. Era coincidência? Provocação do destino? Ou apenas mais um teste da vida? Ela respirou. Fundo sim, eu aceito. E do outro lado da linha, ouviu o som de papel sendo mexido. O processo estava em movimento. Nos dias que antecederam o encontro, Helena se pegou arrumando o quarto de Gabriel. Não com tristeza, mas com cuidado. Guardou os objetos mais íntimos, mas deixou os livros e os lápis. Lavou a colcha, passou pano nos brinquedos. Não era uma substituição. Era um recomeço. E cada detalhe ali carregava uma promessa. Vou te receber com tudo o que eu tenho e com tudo o que me faltou. A história dela agora envolvia mais do que saudade. Envolvia propósito. E quando o carro parou em frente ao prédio, com aquela porta traseira se abrindo devagar, Helena não sabia quem ia encontrar. Um menino assustado? Um olhar curioso? Ou algo completamente inesperado? O que ela sabia era que estava pronta. Pronta para abrir a porta do seu coração mais uma vez. E o que ela veria nos olhos daquele menino mudaria tudo. Ele desceu do carro, em silêncio, segurando uma mochila velha, com um zíper meio aberto e um chaveiro pendurado de dinossauro. Os olhos eram escuros, redondos, atentos. O cabelo, bagunçado de quem dormiu encostado no vidro. Helena observava da portaria, coração acelerado, mãos trêmulas. Quando os olhares se cruzaram, ele não disse nada. Apenas apertou os ombros, como se carregasse o mundo nas costas, e ela entendeu. A dor dele falava a mesma língua da dela. Subiram os dois em silêncio. Sem palavras, sem promessas, sem máscaras. Helena abriu a porta do apartamento como se estivesse apresentando um novo lar a um visitante especial. Pode entrar, essa casa é sua também, tá? Ele assentiu. Os passos dele eram pequenos, lentos, como quem teme quebrar o chão. Quando passou pela porta do quarto de Gabriel, parou. Olhou em volta, não sorriu. Apenas caminhou até a estante e apontou. Ele parece comigo. A voz era baixa, mas clara. O Reborn estava ali, ainda com a manta azul. Helena congelou. Não esperava por aquilo. Quis explicar, justificar, mas não teve tempo. O menino apenas se aproximou, tocou o boneco com os dedos leves e disse: Ele tá triste? Helena sentiu o nó na garganta. Tava. Mas agora ele tá feliz. Porque tem você aqui. Foi o primeiro momento em que ela percebeu. Talvez não precisasse mais falar de Gabriel. Ele estava ali, de alguma forma, nos gestos, no carinho, no cuidado. Nos dias seguintes, o menino, chamado Rafael, foi se soltando aos poucos. Desenhava monstros e cachorros. Pedia pão com requeijão no café. Tinha medo do escuro. Às vezes acordava chorando. Helena ia até ele, sentava ao lado e dizia: Eu tô aqui, tá? Não como quem consola um estranho, mas como quem entende cada dor sem precisar nomear. Era o início de uma história incrível, com toques de suspense emocional, cativante, imprevisível. Uma história de 2 sobreviventes se encontrando. Helena já não carregava mais o Reborn nos braços. Ele agora descansava em paz na estante, como uma lembrança sagrada. O novo Gabriel não era substituto. Era ponte. Era passagem. Era esperança que se permite nascer de novo. E naquela casa onde o silêncio já foi sepultura, agora se ouvia de novo o som de risadas, barulho de brinquedos caindo, vozes, vida. Porque às vezes o que a gente precisa não é esquecer. É ser lembrado de que ainda é possível amar, mesmo depois da maior das perdas. E no fim das contas, ela não apenas reencontrou o sentido da vida,
Ela redescobriu o que significa ser mãe. Não porque substituiu, mas porque transformou. O bebê reborn não foi o fim da linha. Foi a ponte, a travessia. E o menino que entrou naquela casa não preencheu um vazio, ele criou um novo espaço. Uma nova história. Uma história emocionante, cativante, cheia de reviravoltas e real. Agora me diz, você já viu alguém amar tanto a ponto de desafiar a lógica, a justiça e o julgamento de todos ao redor? Já pensou o que faria se vivesse uma dor assim? Você teria coragem de recomeçar, de abrir seu coração de novo, ou teria medo de sofrer de novo? Comenta aqui embaixo o que você faria no lugar da Helena. Eu quero muito saber a sua opinião, e se essa história te tocou de alguma forma. Se você sentiu algo, por mínimo que seja, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque aqui, toda semana, tem histórias que vão te fazer sentir de verdade. Até a próxima.